e esse GPS, ele está te dando a direção, você vai seguir ele para poder chegar no destino. Agora, quando você está com uma bússola na mão, a bússola primeiro ela vai girar para depois te dar o direcionamento, o destino. Agora, se você vê o GPS girando, qual que é o sentimento? Tô perdido. Não vou conseguir chegar no destino, tô perdido. Só que é interessante porque hoje o Senhor está recalculando rota de pessoas hoje aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que hoje pessoas chegou aqui falando, Deus, eu não mereço, eu não vou conseguir. Mas essa carta é endereçada mesmo, ela é direcionada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se o evangelista Leandro hoje chamasse nós para podermos ir jantar, nós íamos pedir as melhores coisas. Aí nós vamos fazer assim, olha, eu vou pedir e eu quero um prato, ou até mesmo um prato daquela sobremesa e tudo mais, e faz aquela conta toda. Só que enquanto nós estamos consumindo as coisas no mundo, parece que não tem uma fatura, parece que não vai vir nada. Só que quando nós olhamos no final, aí você fala assim, comeu, tá cheio, aí pede a conta pro garçom. Aí quando vai olhar, fala assim, consumir tudo isso? Assim é as coisas no mundo. Primeiro nós passamos tudo no crédito, mas depois quando chegar a fatura... Meu Deus. E aí se você olhar, olha só, lá embaixo tem uma mensagem. Não foi de graça, mas Jesus pagou a conta. Aleluia. Glória a Deus. A conta parecia que era impagável, mas hoje Deus está te direcionando para poder te dizer que tem solução, que tem jeito. O irmão foi especialista em ler em Apocalipse. Ouça quem tem ouvido na igreja para poder ouvir a palavra do Senhor. Tem jeito, tem solução para dar direção hoje nessa noite. O jovem ministrou sobre Jeremias. Jeremias é um jovem ao qual vai falar aqui em 6. Quando ele foi chamado, ele falou, Senhor, eu não tenho palavras. Deus estava vendo Jeremias já no 17 para o 18. Ele não estava vendo Jeremias no capítulo 1. Aí ele está falando assim, eu sou uma criança, como eu não vou proclamar a tua palavra, como eu vou ser levantado como um profeta? Mas Deus não nos vê como no cenário atual. Deus, Ele nos dá a direção, porque Ele já sabe o que está lá na frente para poder vir. Tanto é que Ele vai dizer assim, levanta, profeta, e desce na casa do oleiro, que eu quero ter um contato contigo. Eu quero estreitar contigo o relacionamento nessa noite. Eu não sei porque Deus está direcionando isso hoje, mas hoje o Senhor está chamando pessoas para poder levantar, se posicionar e descer na olaria de Jeová. E é interessante porque você vai ver que no texto vai dizer assim, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, ou o oleiro forçou o vaso para se quebrar? O vaso se quebra na mão do oleiro. Agora tem um detalhe, porque vaso que é pronto, formado, quando quebra no palácio se torna lixo. Mas por que na olaria de Jeová, quando o vaso se quebra, ele tem solução? É porque é massa modeladora. Então o oleiro está trabalhando de uma certa forma para poder dizer assim, se for preciso eu refaço novamente. Glória Mas Deus, vai ficar aleluia, no time, no ponto certo para poder ficar pronto. O maior problema é que tem muita gente achando que está pronto hoje, que é já sair. Só que quando começa a sair, dá ruim. Por que quebra? Porque não está pronto, não quer passar na olaria de Jeová. Hoje Deus está chamando pessoas para descer mais na presença. Glória a Deus, Convidando aleluia, pessoas Jesus. hoje para descer na presença, para poder entender o que é acordar 3 horas da madrugada. E não precisa colocar despertador não, tá? Deus vai despertar. O Espírito Santo é o melhor despertador, irmã Vera, para poder despertar. E é interessante porque quanto mais descemos na presença do Senhor, mais Ele tem a fazer por nós. Mas Ele primeiro quer um posicionamento. Quando Ele chama Jonas, Ele dá essa missão para Jonas. A distância geográfica para Jonas ir para o chamado e propósito dele é muito menor para onde ele foi. Ele é chamado para ir para Nínive. E ele quer ir calcular a rota e ir para Tarso. Tarso era muito mais longe. Só que depois eu começando a ler esse texto, eu comecei a entender algumas coisas. Eu vi uma frase que chamou muito a minha atenção, evangelista Leandro. Quando nós decidimos sair do barco do Senhor, o inimigo tem sempre um barco pronto para nós podermos entrar. Isso é muito sério. Quando nós decidimos falar igual ele usou esse termo, e é sério mesmo. Por um tempo está na presença, mas por um tempo quer voltar às antigas práticas. É mais ou menos assim, Deus, eu quero sair da tua presença. O inimigo está falando assim, ó, tem uma porta de um barco aberta. Mas que hoje Deus está chamando para você poder subir no barco dele. Glória a Para Deus, você poder aleluia, entender o que é viver na Jesus. dependência de Deus. O que é dizer assim, Senhor, eu não tenho mais solução para minha vida. O tempo passou para mim. Só que esqueceu que o dono do tempo é Deus. Glória a Deus, O aleluia. dono que pode recalcular, o dono que pode transformar, restituir vidas é Deus. Deus grande e maravilhoso. E ó, eu vou um pouquinho mais profundo, porque quando ele entra no barco e ele pega uma passagem, quem aqui já viajou?
sabe muito bem que é muito bom viagem. Sabe que é bom. Só que é interessante porque a viagem que ele quer fazer não é uma viagem para poder passear, é uma viagem para poder fugir. É uma viagem para poder sair da rota, do cálculo. Aí olha que interessante, quando ele entra e eles vão navegar, uma tempestade se movimenta no mar e começa a agitar. O problema é que os marinheiros que estão lá conhecem a tempestade, conhecem as coisas do mar. Eles têm conhecimento, não são pessoas leigas, são pessoas que têm conhecimento. O que você quer dizer isso para mim, Davi? É que até eles, que não eram cristãos, entendiam que aquela tempestade que foi levantada era normal, era atemporal. A tal ponto de dizer assim, o que está provocando isso? Aí é uma correria dentro do barco, porque fala assim, vamos jogar tudo senão vai afundar. Só que o problema é que Deus está chamando nós hoje para fazer uma autoanálise hoje. Porque enquanto o barco estava praticamente quase ali afundando, porque eles estavam jogando as coisas para fora, Deus está chamando nós para podermos falar assim, o que é para nós tirarmos dentro da nossa carga, da nossa vida. Tem coisas que é para tirar, tem coisas que é para deixar. Eu vi uma frase, Deus ministrou no meu coração, que nem tudo que parece que está bagunçado é bagunça, mas é Deus chegando as coisas no lugar. Então é mais ou menos assim, ó, hoje o Senhor está convidando nós para nós podermos entender o que nós estamos colocando no nosso barco, na nossa vida. Se está colocando acima do limite a tal ponto de afundar, a tal ponto de chegar no limite e falar assim, daqui para cima o que colocar vai começar a afundar. E é interessante porque enquanto aquela agitação a todo momento, Jonas está com o olho fechado, dormindo. Eles acham estranho porque falam assim, nós clamamos nossos deuses, invocamos ele, chamamos a presença, mas nada está acontecendo. E esse homem que está tão tranquilo assim, o que está acontecendo? Vamos acordar ele. E quando vai acordar, descobre que estava fora do propósito, fora do objetivo. Só que é interessante porque quanto mais eles falavam com ele, mais percebia que alguma coisa estava acontecendo ali de errado. E falando com ele, ele fala, e ele se apresenta. E é interessante porque ele fala a identidade, quem ele é. Se tem uma coisa que o inimigo é especialista em trabalhar na identidade. Uma vida cristocêntrica não permite rotulagem. Isso é muito sério. Porque o que mais o inimigo vai tentar primeiro mudar é o teu nome, é a tua forma de ser, a tua personalidade. Tentando te corromper. O evangelista Leandro foi muito feliz na colocação e na direção nessa noite. Porque por muitas das vezes eu fui na balada, fui numa festa. Deus permitiu eu passar por isso. Só que o que eu começava a entender é que era mais ou menos assim. Eu precisava ir na sexta-feira, no sábado, e aí chegava no domingo às vezes em casa. Aí começava segunda-feira, terça-feira já estava sentindo falta, quarta-feira já estava querendo de novo. Só que precisava preencher algo na nossa vida, precisava encher algo na minha vida. E aí eu precisava tornar novamente com meus amigos. Só que chegou um momento que Deus teve um encontro comigo a tal ponto de direcionar assim, ó, eu tenho uma obra específica para poder fazer com você. E essa obra permite o seu posicionamento. E quando eu me posicionei, eu comecei a entender que quando eu ia para um culto de domingo, eu podia passar a semana sem estar na presença. Mas Deus estava sustentando e aquela presença, ela preenchia. Deus está chamando pessoas hoje para poder vivenciar isso. O que é ir no culto para a presença do Senhor, se preencher do Espírito Santo e nunca mais sentir falta de nada. Glória a Deus, aleluia. O que a palavra não fizer, nada mais é suficiente. Viver uma vida cristocêntrica é entender o chamado do Senhor. Entender que ainda que nós precisamos, ainda que nós somos dependentes da graça dele, mas ele é a verdadeira substância, o verdadeiro, o que preenche o nosso vazio dentro de nós. E quando eles entendem o que Jonas estava mencionando, e Jonas dá ainda a direção para eles, aí ele começa a entender que Jonas vai precisar sair desse barco. Só que o problema é que nenhum deles queria tocar, então queria lançar a sorte. E a sorte ainda assim cai em Jonas. Por quê? Não adianta fugir do chamado. Até quando quer fugir, Deus ainda tem direcionamento. Deus tem ainda barco, ele vai poder direcionar. Tem pessoas hoje que Deus está convidando para poder descer num porão chamado vida. Cada um de nós tem algo na nossa vida que às vezes nós não queremos confrontar. Só que hoje Deus está direcionando para nós descermos, para nós podermos trabalhar, e Ele quer limpar hoje nessa noite. É descer no porão, tirar tudo que está ali querendo alojar para continuar na nossa vida, para tentar nos tirar do foco, do objetivo, do alvo, do propósito. Só que hoje Deus está nos chamando hoje. E é interessante porque quando eles lançam ele no mar, e aqui eu quero abrir um parênteses para nós podermos entender algo.
Em Gênesis 1 vai dizer que Deus criou tudo e as coisas. Então formou o ser humano, formou a... Vamos começar pelo princípio? Criou-se Deus os céus e a terra no verso. E o verso 2, vamos deixar para outra ocasião, mas ela fala que já era sem forma e vazia. Tudo que Deus criou é perfeito. Então aqui tem uma outra explicação, mas eu não quero abster nisso. Só que ele cria o mar. E do mar ele dá uma ordem, reproduzir. E até aquilo que Deus criou, ele vai usar como um artifício para poder levar para o propósito. Ou seja, tem um grande peixe. Muitos usam como uma baleia, mas tem um grande peixe. Quando o Jonas é lançado, ele é lançado talvez para a morte. Quantas das vezes nós somos lançados até mesmo para a morte? Mas Deus quer trazer vida. Aleluia. Ainda que lançamos para a morte, Deus vem direcionando para a vida. Aí é interessante porque quando ele é lançado e esse peixe pega, até os seres que Deus criou e reproduziu, ainda assim ele dá ordem para poder nos direcionar para o propósito. Lembra que eu falei? Na ordem geográfica, a distância era muito grande entre Tarsis para poder recalcular essa rota, para poder chegar no propósito que era Nínive. Só que hoje Deus está direcionando para chamar pessoas. Porque se tinha algo que o povo de Nínive, eles respeitavam, era o que vinha do mar. Olha que interessante. Se ele chegasse de barco, talvez o povo não escutaria a pregação. Só que quando ele chega pelo peixe, todos param para poder ouvir a palavra. É interessante porque quando o peixe lança ele à beira da praia para poder ministrar a palavra, as pessoas param para poder ouvir, e grande é o avivamento ali que as pessoas conseguem entender, chegar ao arrependimento e se inclinar na presença do Senhor. Só que me chamou algo a atenção. Então às vezes nós queremos dar um jeito para o Senhor. Todas as vezes que nós queremos dar um jeito, alguma coisa acontece. Quando Abraão quis dar um jeito na promessa, antes de nascer Isaac, nasce Ismael. Olha que interessante. Então no percurso da nossa vida, às vezes nós queremos colocar a nossa mão, nós queremos tomar uma decisão e colocarmos a nossa mão no meio, mas às vezes nós falamos assim: Deus, eu confio no Senhor, coloca na mão de Deus. Mas passa um tempo, evangelista Leandro, e a gente não vê porque somos imedialistas demais. Queremos tudo pra já, tudo pra ontem. Irmã Raimunda, aí queremos tirar da mão de Deus e trazer pra nossa mão. Só que hoje o Senhor está nos chamando para podermos confiar mais nele. Aleluia. Confiar no seu propósito, confiar no que o Senhor tem. Hoje o Senhor está nos chamando para podermos descer mais na presença dele. Termos mais intimidade na presença dele. Estou falando com pessoas hoje que talvez precisam de um socorro da parte do Senhor. E é interessante porque enquanto Jesus estava no barco chamando Pedro, e Pedro olhava para Jesus, ele não afundava. Mas quando ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Só que tem um detalhe: quando ele começa a afundar, quem está com a mão estendida? Hoje o Senhor está inclinado para poder estender a mão. Glória a Então, Deus, ainda que esteja pedindo socorro, ainda que esteja descendo, afundando, ele está com a mão estendida para poder segurar e para poder puxar novamente. Vamos dar raio. Sentindo graça hoje nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E é interessante porque se tem algo que ocorreu aqui em Nínive, foi algo que foi para chamar para o arrependimento. É para o confronto mesmo, é para poder dizer assim, ó, somos dependentes da tua graça. Então desceu uma glória naquele momento ali, aquela presença, e todos entenderam que tinham que descer para o arrependimento. Talvez hoje Deus está nos chamando para nós termos o confronto dentro de nós e descermos no arrependimento, para entendermos o quanto, como é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e conforme Romanos 12, 2, para nós podermos entender a renovação de entendimento, para nós podermos entender que nós precisamos primeiro esvaziar-se de nós, para depois nós sermos cheios dele. Quando nós estamos cheios de nós, tem um problema muito sério: nós não vemos Deus. Nós somente acreditamos em nós, fazemos. Se eu consigo, eu posso. Mas tem vezes que nós dependemos de Deus, temos que depender da graça dele. Em falar assim: Senhor, ainda que nós possamos fazer, ainda assim dependendo da sua graça. No próprio livro de Gênesis vai dizer sobre Noé. Enquanto ele estava construindo a arca e estava ministrando, é interessante porque o povo não estava dando valor. O povo estava ignorando até as considerações. Só que Deus deu uma ordenança no coração dele para ele fazer uma missão, para ele cumprir um propósito. E é interessante porque que chama Jonas nessa circunstância. É porque quando ele coloca e faz todo o propósito do Senhor para poder colocar o povo e a sua família que obedeceu e entendeu o propósito e entrou na arca e colocou os animais,
foi interessante porque um sinal ele pediu para o Senhor, para poder a ver se havia passado o dilúvio ou não. E o sinal foi a pomba. Então quando ele manda ela atrás, ele fala assim, olha, já foi, passou o tempo e já estamos em terra seca novamente. O significado do nome de Jonas, qual que é? É uma pomba. Então hoje, Deus está dando um sinal para nós aqui hoje. Hoje é uma noite ímpar. O sinal é para nós podermos voltar para a presença dele. É nós entendermos que quando ele fala, ele não é homem para se arrepender e voltar atrás da sua palavra. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que vai cumprir, ele vai cumprir. Se ele tem promessa na sua vida, ele tem promessa. Glória a Deus, então, aleluia, somente fica Jesus. na posição. Aleluia. Aí antes de sair de casa, eu estava ainda conversando com a Ingrid ainda, e Deus deu um direcionamento. A G1 e a G2 vai falar sobre a glória da casa. A glória da restauração. Só que é interessante porque eu quero fazer uma consideração com vocês. Aqui nós estamos divididos, então tem o público das mulheres e dos homens. A mulher tem o desejo de cuidar da casa, tem os detalhes, o toque, detalhes, sinais. Só que o homem é mais na parte rústica, então é mais na parte da construção, do alicerce. Hoje Deus está nos chamando para podermos primeiro fazer a base, firme fundamento, para depois cuidar dos detalhes. Como uma boa mulher, a mulher vai querer cuidar então da questão ali dos detalhes, da cozinha, da casa. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? É que quando nós começamos uma obra da base, nós montamos e nós fazemos a casa, tudo exige um propósito e uma etapa. É mais ou menos assim. Eu faço a pintura da casa, então eu começo pela cozinha, eu vou mexendo na sala, vou mexendo no quarto, vou fazendo a reforma. Só que tem um momento na nossa vida que nós falamos assim, terminamos. Aí a irmã Vera vai falar assim, poxa vida, parece que a pintura da frente da casa precisa novamente mexer de novo. É constante melhoria, é constante reforma, irmã Rainha. O que eu quero dizer nessa noite? Deus está nos convidando a entendermos que ainda que nós estamos mexendo na nossa vida, cuidando de áreas da nossa vida, ainda assim precisamos voltar novamente a ter aquele cuidado novamente. Cada área da nossa vida, hoje Ele está trabalhando na área sentimental, hoje Ele está trabalhando na área espiritual, hoje Ele está trabalhando na área profissional, na área financeira. E aí quando nós falamos assim, terminou, aí Ele fala assim, tenho que reformar novamente. Aleluia. Aqueles que vivenciaram a primeira glória em AG1 tiveram por um momento que entender que precisava vivenciar a glória em AG2. Só que a Bíblia fala de uma terceira e aqui não é mencionado. Só que Deus dá o direcionamento. A palavra hoje aqui na condução foi que não habita em mãos de homens, e se estiver vazia, o inimigo ainda torna na casa. Casa vazia, ele volta com mais 7. Em Mateus vai deixar claro isso. Só que hoje o Senhor está direcionando para poder dizer assim, que além dele ter ciúmes, o Espírito Santo ele é amigo. O Espírito Santo é que quer fazer morada dentro de nós. É Ele quem cuida de cada etapa, para poder dizer assim, que ainda que estiver em reforma, Ele é o mestre da obra. Ele é o mestre da obra da reformação hoje nessa noite. Então eu estou sentindo graça para poder dizer que hoje Deus marcou um endereço, para poder dizer que está chegando para pessoas que precisam ter um arrependimento, precisa ter um confronto e principalmente direcionamento de Deus, para poder seguir, para poder fazer a obra. Ainda que esteja com o ouvido agravado, o Senhor hoje Ele faz limpar o ouvido para poder ouvir. Ainda que precise descer hoje com a limpeza nos olhos para poder dar um colírio do céu, hoje é o colírio do céu. Glória a Deus, Tem aleluia. pessoas hoje que precisam daquela bezetacil de Josué 1:9. Hoje ele é bezetacil. Esforça e tem bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Só Deus sabe como você chegou aqui. Mas eu quero ser muito fiel a essa palavra. Ainda que Jonas quis recalcular a rota na sua visão, o Senhor direcionou para que ele possa chegar no objetivo e no propósito. E quando Deus direciona, até nós queremos fugir, mas o Senhor direciona para uma obra específica. Então fica com essa palavra no coração dessa noite. Glória a Deus, aleluia. O choro pode perdurar uma noite, ele não vai passar a noite, ele pode perdurar. Mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Eu creio que essa palavra foi bem simples hoje e foi direcionada. Ela tem endereço e o endereço é o teu coração. E eu creio que assim como foi um grande sinal e é mencionado, e eu fiz questão de até de grifar aqui,
em Mateus 12:38, vai dizer assim. Eu já vou pular pro 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estarás o Filho do Homem na noite do seio. E Nínive ressurgirão no juízo como uma geração de condenação, porque arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é que Jonas enviou. E ele vai mencionando e vai dizer que nunca se houve um sinal tão grande como no tempo de Jonas. Então, ou seja, hoje Deus tem um sinal para nós. Sinal esse para podermos caminhar na presença dele. E aquele que se achava que não era possível ter mais reversão na situação, hoje Deus, além de recalcular a rota, tem direção, tem endereçamento. E essa carta é para ficar claro e fixado na tábua do coração. Que ainda que eu pensava que não tinha solução, tinha um alto preço, mas já foi pago por Jesus. E eu posso dizer nessa noite que o sangue colou na cruz. Ainda que queira fugir da cruz de uma rainha, não tem como mais. Por quê? Porque está colado hoje. E tem que carregar a cruz para chegar a alcançar o objetivo, o alvo e o propósito. Fiquem com essa palavra nessa noite. É uma palavra bem simples, mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?